convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, os versos 1 a 4 diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu quero destacar nessa noite que nós somos um só corpo. O corpo é uma metáfora da unidade, que revela a unidade e a diversidade. É essa unidade composta, assim é o corpo de Cristo. Assim é a igreja de Jesus Cristo, que é diversa, que é cheia de diferenças. A única igreja, não há uma única igreja ou uma única denominação que consiga expressar a riqueza de todas as virtudes de Cristo Jesus, do nosso Deus. Por isso, nós compreendemos que existem diversas igrejas. Isso não justifica as brigas que, ao longo da história, criaram cisões, que dividiram igrejas locais. Mas, de qualquer maneira, nenhuma igreja em si sozinha consegue demonstrar a riqueza do nosso Deus. E é interessante que quando você vai numa igreja local, você encontra algumas características que são diferentes da nossa, mas que continuam sendo o corpo de Cristo Jesus. Lá no sábado, nesse congresso, o Edilson deve ter convivido com diversos irmãos, realidades diferentes, um prazer, um fervor diferente. E isso é a riqueza do corpo de Cristo, que ele é diverso, ele realiza e ele tem virtudes diferentes. Nós, por exemplo, que cremos que a igreja, a nossa definição de igreja é que a igreja é uma comunidade local, democrática e autônoma, formada por pessoas regeneradas, que tiveram uma experiência de regeneração com Cristo e biblicamente batizadas. Quando você encontra essa comunidade local, democrática, autônoma, não tem nenhum poder sobre ela, que se reúne, porque se reúne, como nós dissemos no início, todos nós aqui somos alguma coisa. E fomos alcançados, agora não posso falar que é preferido, né? Porque é perigoso. Mas obrigado. Então, quando você encontra pessoas, esses alguma coisa, que se reúnem porque tiveram uma experiência de regeneração com Jesus, e que foram biblicamente batizados, deram a sua pública profissão de fé, professaram publicamente, diante de todas as pessoas que foram regenerados, isso é uma igreja. Pode ter 5 pessoas, pode ter 3.000 membros. É esse grupo que se reúne de maneira local, para democraticamente, ouvindo a voz do Espírito. A gente às vezes confunde essa ideia de que a democracia na nossa igreja é que nem a democracia do Congresso Nacional. Não. A gente é democrático porque cada um, quando levanta a sua mão, está dizendo assim: olha, o Espírito Santo de Deus iluminou a minha mente e deu o entendimento que eu devo votar dessa maneira, que essa é a vontade dele para a vida da nossa igreja. Não é a minha vontade que eu estou expressando quando levanto a minha mão, votando a favor ou contra. Eu estou tendo um entendimento que o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, que ilumina cada um de nós de maneira igual, está dando essa direção para a vida da igreja. Isso é uma igreja. Isso é um corpo. E, como eu disse, pode ter 5 pessoas. Eu vejo uma foto de uma igreja se reunida, o pastor com a Bíblia aberta, e as pessoas sentadas num toco de madeira, 2 fileiras, devia ter umas 10 pessoas. É uma igreja. Sem teto, se reunindo no meio da roça lá, para estudar a palavra de Deus, em torno da palavra de Deus. E às vezes tem igrejas que têm
Você vai na Coreia, igrejas com 80 mil membros. A maior igreja do mundo está na Coreia, diz que tem 80 mil membros. Aquele templo enorme. Você olha lá, o irmão está no outro canto, você nem enxerga, tão pequenininho que ele está. É uma igreja. Tá? O que implica, mas essa igreja que tem essas manifestações locais, ela é chamada de um corpo. Como o apóstolo Paulo diz aqui aos Efésios, há um só corpo. Não importa onde ela esteja, se na Coreia, no sertão nordestino, aqui na periferia de São Paulo, é um corpo só. Porque todos se reúnem em torno da mesma verdade, do mesmo Senhor, como nós vamos ver depois, em torno da mesma experiência com o mesmo Cristo, todos professando a mesma coisa. O que implica que nós somos um mesmo corpo? Olha, eu quero dizer uma coisa para você, que como você é igreja, você é um corpo, e por sermos corpos, estamos ligados e unidos pela mesma missão. Unidos. Se você é igreja, não tem jeito de você não ter compromisso, estar ligado e unido com essa pessoa que está ao seu lado. Não é possível você fazer diferente, você ser diferente. Quando a gente pensa no corpo, imagine, e a gente às vezes vê um comediante fazendo isso, né? A perna querendo ir para um lado e outra perna querendo ir para o outro. E aí o corpo não se entende e sofre por causa disso. Não é? A esquizofrenia, essa dissociação entre a mente e a realidade, a dificuldade do corpo estar na mente, ou perdão, da mente estar no mesmo corpo, essas pessoas que hoje sofrem porque não se identificam, têm dificuldade de identificar quem são. Eu sou um homem no corpo de uma mulher no corpo de um homem, e isso chega a um tal ponto que fulano agora fala assim, olha, eu sou um cavalo no corpo de humano, eu quero ter orelha de cavalo, quero ter aquelas argola no nariz, porque eu não me identifico com quem eu sou. Dissociando a sua realidade, dividindo-se a si mesmo. Chegamos a esse ponto. O corpo está ligado, está unido, comprometido com a sua missão. E eu queria pensar com os irmãos, então, de maneira muito simples hoje, a respeito de 3 implicações que nós temos por sermos um corpo. 3 implicações pelo fato de sermos um corpo. Segundo Paulo, nós somos um corpo. Primeiro, quando a gente entende que é corpo, a gente aprende a respeitar a diversidade. Guarde isso. A gente às vezes tem mania de querer que todo mundo goste da mesma cor da gente, que todo mundo goste do mesmo estilo de música da gente, que todo mundo goste do mesmo horário da gente, que todo mundo pense como a gente. Quando Paulo fala sobre o corpo, ele está usando uma metáfora que ele já usou aqui no livro de Efésios, que ele usa de maneira muito especial no livro de 1 Coríntios, porque ele quer destacar o fato de que um corpo é uma unidade composta. Você olha o corpo e você sabe, é um corpo, mas tem 2 mãos, 20 dedos, 2 orelhas, 2 olhos, e você vai descobrindo assim, e os órgãos internos, como existe uma diversidade grande, mas que tudo isso forma uma unidade. Isso se chama unidade composta. Então nós precisamos compreender isso, que apesar de sermos diversos, diferentes, histórias diferentes, cada um tem uma história de vida completamente diferente do outro, nós somos um só corpo, uma só igreja, uma só comunidade de fé, como nós já vimos também. E qual a implicação que tem isso? E como é que nós aprendemos a respeitar a diversidade? Como eu disse, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo desenvolve bastante a ideia de corpo, e a gente não pode deixar de ir para esse texto e pensar nele. Paulo vai falar, em primeiro lugar, que quando a gente respeita a diversidade, a gente aprende a não ter uma baixa autoestima. Guarde isso, porque a autodepreciação ou a falsa humildade não podem fazer parte deste corpo. Se eu respeito a diversidade, eu vou saber ter uma estima correta, uma autoestima correta. Não vou me autodepreciar e muito menos usar isto como
uma falsa humildade. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala exatamente isso. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Preste atenção que essa atitude dessa baixa autoestima, desta autodepreciação, quando você diz assim, olha, eu não sou mão, então não pertenço ao corpo. Ah, eu não fiz isso, então não sou bom para esta igreja, não sou bom para esta função, não posso servir, deixa os irmãos lá que cuidem disso, como se isso não fosse, você não fizesse parte disso, e a sua oração, a sua opinião, a sua participação não fosse importante. E às vezes a gente se autodeprecia, usa de uma falsa humildade. Pastor, pensa bem, eu não sou olho, eu sou só mão. Como é que eu vou tratar disso? Como é que eu vou servir dessa maneira? Isso é uma falsa humildade. Então, para a gente poder respeitar a diversidade, a gente precisa evitar, combater em mim e no outro. Quando chegar alguém para mim e falar assim, pastor, eu não posso. Pensa bem, eu sou tão humilde, eu sou tão novo, eu sou tão jovem, eu já estou assim, meu corpo já está cansado, não é? Não, eu tenho que falar, irmão, pelo amor de Deus. Meus irmãos, sabe que eu brinco, né, que eu sou devoto de John Stott. Amo esse autor, li muitos livros dele, e eu fui descobrir que John Stott foi escrever o seu primeiro livro depois dos 60 anos. Um dos grandes escritores, um pastor mundial que cuidou da cristandade em âmbito mundial, ele influenciou gente na América do Sul, na África, na Europa, em todos os cantos do mundo. Sabe como o primeiro livro dele foi escrito depois dos 60 anos. E às vezes a gente está assim falando, olha, não vejo a hora de fazer 65 para me aposentar e não fazer mais nada. Ou na vida da igreja, pastor, já trabalhei 20, 30 anos nisso aqui, eu não quero mais servir, não posso mais servir. Paulo está falando exatamente isso, olha, como corpo. Já pensou se seu pé falasse, e acontece exatamente isso, não é? Finalmente um joelho começa a falhar, não é? Um olho começa a não funcionar direito. Mas quando nós pensamos em igreja, nós estamos pensando num Espírito Santo de Deus que infunde na vida da igreja poder, que infunde sabedoria, que destila poder sobre a vida das pessoas. Então a gente não pode ter essa baixa autoestima, não deve se autodepreciar e muito menos se escudar nessa falsa humildade. Devo combater isso em mim e devo combater isso no próximo. Segundo lugar, tem aquele que se autodeprecia, né? Eu não sou mão, então não faço parte do corpo. Tem na outra ponta aquele que é orgulhoso. Paulo continua dizendo assim, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Se os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O orgulho é um problema sério, que é quando a cabeça diz assim, olha, não preciso de você que é pé. Porque eu sou cabeça, eu sou muito bom, eu já tenho 60 anos de idade, eu já tenho 30 anos de vida cristã, e eu não preciso ouvir, eu não preciso ser tratado, eu não preciso ser ministrado, eu não preciso ser cuidado. Aliás, eu não preciso da igreja. Meus irmãos, têm encontrado gente assim.
existem muitas pessoas que foram feridas em igreja. Foram enganadas. A gente brincou hoje cedo, né? O slogan, pare de sofrer, vem para IBP, né? Pare de sofrer, vem para IBP. Isso é uma propaganda enganosa, não é? E tem gente que caiu nesse engano. Venha para cá que todos os problemas da sua vida vão ser resolvidos. E se entregou, e entregou tudo que tinha, e depois descobriu que estava sendo simplesmente manipulado, abusado. Teve gente que foi roubada, teve gente que foi abusada espiritualmente, emocionalmente, tudo isso, infelizmente. Mas existem aquelas pessoas que são tomadas pelo orgulho. Ninguém fez nada disso com elas. Mas elas dizem assim, eu não preciso da igreja porque eu sou muito bom. Esse pastor não prega tão bem como eu esperava, os irmãos da igreja são muito humildes, eles ficam discutindo aquelas coisas da escola dominical, eles não entram em questões profundas, e eu não encontro igreja onde ficar. Porque nenhuma igreja é boa o suficiente para mim. E aí ficam pulando de igreja em igreja. Isso é o orgulho, é aqueles que dizem assim, olha, eu sou cabeça, não preciso ser pé. E o menosprezo com o outro. Esse orgulho não é bom. E nós precisamos combater isso em nós. Quando você achar, eu não preciso sentar numa classe de escola bíblica dominical, eu não preciso mais. Eu nasci em igreja. Cuidado com esse orgulho. Quando você achar que, olha, já fui no culto do domingo passado, de novo hoje, eu acho que eu posso faltar. Cuidado com esse orgulho. É quando a gente está dizendo assim, olha, eu sou cabeça, não preciso dos pés, não preciso dos irmãos. Vi um pastor que falava sobre os nossos pastores influencers. Eu coloco lá o meu Facebook, Instagram, mando minhas mensagens, porque hoje é um caminho, um meio que a gente tem, não é? Mas tem aquelas pessoas que vivem, assim, quantos likes eu recebi, quantas visualizações eu tive. Eu lembro de um pastor falando que a igreja local, que é a igreja, é o lugar onde Deus nos humilha. Porque é na igreja local que você vai lavar o pé do seu irmão. O pastor pós-doutor, não sei no quê, vai sentar com aquele irmão analfabeto e falar, irmão, abre a Bíblia aqui, que eu quero mostrar para você o que Paulo fala nesse versículo. O senhor podia estar discutindo nas academias, nas rodas dos doutores, sim, mas eu fui chamado para servir aqui e a você, que é humilde, que não entende. Assim, lá na minha empresa eu mando e desmando, mas aqui você foi chamado para servir. Aqui você foi chamado para obedecer, para colocar seus dons e talentos à disposição do outro. Todo orgulho é um problema. E Paulo fala aqui que para a gente respeitar a diversidade, a gente precisa entender que eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu que não sou melhor que ninguém, sou tão necessário quanto qualquer um. Tá, já que eu não sou melhor que ninguém, ninguém precisa de mim aqui. Não. Você é tão necessário quanto qualquer um. E eu faço parte deste corpo. Essa história de você ficar pulando de igreja em igreja, de culto em culto, já disse para os irmãos, um amigo meu falava que tem crente que é assim, né? Hoje eu estou com vontade assim, de ouvir um louvorzão. É um negócio, vou lá naquela igreja que lá é o negócio da unção. O céu desce na hora do louvor. Eu quero ir lá hoje. Aí no outro dia eu falei, não, eu estou precisando de um lugar assim onde as pessoas me acolham. Eu vou naquela igreja que o pessoal dá 5 abraços. E eu quero ir naquele lugar que o pessoal se conhece e tal. E ele vai para lá. E chega um terceiro domingo do mês, ele fala, olha, hoje eu estou precisando ouvir uma palavra. Uma coisa boa que toque meu coração, né? E aí ele vai numa terceira igreja lá, que tem um pregador, que é maravilhoso, tudo, né? Aí chega no final do mês, finalmente ele fala assim, olha, não sei que hoje eu estou sentindo meio vazio, eu vou na minha igreja. Aí ele vai na igreja dele. Isso é um grande erro que a gente comete. Eu faço parte desta igreja. E é nesta igreja que eu preciso aprender a respeitar a diversidade, viver como um corpo. Eu não sou melhor que ninguém,
Eu sou tão necessário quanto qualquer um e eu faço parte deste corpo. Se arrancassem o seu dedinho, aliás, é interessante que você perder o dedão, o equilíbrio do seu corpo fica diferente. Você perde um dedo, você já teve que colocar seu braço, qual você escreve na tipóia, e como fica tudo diferente. Você, aliás, começar a escrever com a mão contrária, ou quando você perde a visão de um olho, quando começa a ficar meio surdo de um dos ouvidos, como isso faz falta. Você faz parte deste corpo. E respeitar a diversidade é aprender a ver a beleza nisso, meus irmãos. Tem aquele irmão humilde. Ele não tem doutorado de nada, mas ele conversa, é gostoso ver o que ele tem para contar. Aquela criança, eu contava para os irmãos, né, desse rapaz que se tornou, está sendo consagrado nesse momento, inclusive, e quando ele era adolescente, dava umas cabeçadas, fazia uns negócios estranhos, né? Mas era um adolescente que estava crescendo. E Deus preparando ele para esse momento, para ele se tornar um pastor. A gente precisa ver beleza nisso, nessa diferença que é a igreja. Viver essa diversidade, no sentido de que eu faço a minha parte e você faz a sua, e com excelência. Então, quando eu respeito a diversidade, eu aprendo que eu não sou melhor do que ninguém, mas que eu também sou tão necessário quanto qualquer um na vida da igreja. Vejo beleza nisso, em dependermos uns dos outros, e aprendo a fazer a minha parte com excelência. Eu não devo cantar, não sou solista. Então, quem toca e canta deve fazer com excelência. E eu devo fazer a minha parte com excelência. Segundo lugar, a gente precisa defender a unidade. Eu preciso respeitar a diversidade, mas defender a unidade, a gente viu hoje isso cedo na Escola da Caminhada, quando a gente viu sobre a proteção do corpo contra a poluição e a infecção. O que a gente deve fazer? E aí eu devo evitar em mim e também nos outros todos os mandamentos recíprocos que são negativos, não é? Como se diz, porque ele diz assim, ó, não tenham inveja uns dos outros, não julguem uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Isso tudo a gente precisa fazer para defender a unidade. Nós somos diversos, mas nós precisamos defender que nós precisamos estar juntos e viver em unidade. Por isso que a gente, quando vai tomar uma decisão na vida da igreja, e às vezes os processos de uma comunidade local democrática e autônoma, às vezes demoram. Pastor, já devia ter resolvido esse assunto. Irmão, enquanto a maioria não tiver esse consenso, esse entendimento, não adianta a gente levar esse assunto para frente, não adianta tomar uma decisão às pressas, porque se algo vai nos dividir, meus irmãos, aprenda isso, guarde isso. Isso também para o seu casamento, para o seu relacionamento. Se algo vai dividir, se algo vai nos dividir, é porque nós não estamos prontos para decidir. Então, às vezes, a gente tem que dar mais uma caminhada, mais uma milha, até que o caminho comece a ficar claro para todo mundo, para a grande maioria. Há um espírito que vai começar a trazer esta unidade. Então a gente precisa proteger essa unidade, defender esta unidade, não evitando em nós todas estas questões que Paulo levanta aqui, por exemplo, e também nos outros. A certa ocasião, uma irmã falou assim, pastor, fulano é assim mesmo. Então ela vinha falar mal de Beltrano, eu só ouvia. Falei, irmão, é isso que não pode acontecer. Você deixa ela continuar falando mal de alguém e faz mal para ela, porque ela acha que está fazendo coisa bonita, né? E prejudica você. Já ficou no meio de um... Eu comecei a assistir uma série em certa ocasião, faz pouco tempo até. Eu não consegui terminar o primeiro episódio. Eu não desisti de assistir. Porque era tanto palavrão.
Sabe, a gente todo dia ouve palavrão, porque a gente vive no mundo, né? Então, toda hora tem alguém falando do nosso lado. Mas a gente, propositalmente, se expor a isso, não há necessidade. Está vendo? Você começa a se colocar veneno no seu coração. Eu vou evitar em mim de fazer uma fofoca, de falar mal de alguém, e vou evitar no outro também. Você quer falar mal de alguém? Não. Então chama fulano para ouvir agora, ou então não fala para mim que eu não quero ouvir. Porque isso é defender esta unidade do corpo. Devemos, quando não estamos prontos para decidir, o que a gente faz? A gente vai orar mais um pouco. Pastor, devo namorar com fulano? Eu gosto dessa orientação. Ora mais 3 meses. Você tem dúvida? Ora mais 3 meses. Tá? Estudar mais um pouco o assunto. Estudar mais um pouco. Ouvir mais um pouco, não é? Nós ouvimos agora esses textos todos de Provérbios, e falava assim que, olha, quando você ouve uma testemunha, parece que é a verdade, até você começar a fazer perguntas. Provérbios nos ensinando isso. E às vezes a gente, inclusive, tem que ceder mais um pouco. Meus irmãos, as questões doutrinárias nos dividem. Mas as cartas paulinas, por exemplo, foram escritas para corrigir e orientar as igrejas. Paulo está escrevendo para todas elas. Os concílios históricos surgiram porque haviam questões doutrinárias tremendas. Tinha gente que achava que Jesus tinha sido um espírito. Ele não tinha vida em carne e osso no mundo. Tinha gente que achava que Jesus era filho de Deus, como César era filho dos deuses. E a igreja teve que fazer um grande concílio naquela época para reunir todo mundo e falar, não, Jesus veio em carne e osso, ele é Deus como Deus, e ele é eterno com o Pai, e dizer assim, quem é que nós cremos? E estas outras ideias a respeito de Jesus são heresia. Quem crê desta maneira não está crendo no mesmo Deus. João, quando escreve sua carta, ele escreve para poder combater estas heresias. O que nós vimos com os nossos olhos, o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, é o que nós estamos falando para vocês. Nós vimos esse Jesus de carne e osso, nós tocamos nele. Era para evitar e combater o gnosticismo. O próprio Jesus fala que a gente precisa combater ou defender a unidade, quando lá em Mateus 18 diz, olha, se você tem alguém que está cometendo pecado, vá a ele, você sozinho, conversa com ele, se ele se arrepender do seu pecado, você ganhou ele. Depois, se ele permanecer, leva 2 testemunhas e finalmente leva a igreja para defender a unidade da igreja. A importância dessa reta doutrina para a reforma protestante. A igreja foi se afastando tanto. Começa sempre assim, né? É uma pequena distorção na doutrina, e ela foi se distanciando, que quando chegou no tempo da reforma, aquilo estava insuportável. Tantas eram os problemas doutrinários que existiam. Pensa que Lutero escreveu 95 teses, 95 questões que ele via de erros na vida da igreja. E mesmo agora, nesse tempo, nós temos vivido distorções malignas na vida da igreja. A falta de valorização do casamento, gente que não defende a unidade da igreja, gente que não tem um comportamento ético e moral que desonra o nome de Jesus, gente que não conhece a palavra de Deus e prega distorções, heresias por aí. Tudo isso, a gente precisa aprender a defender a unidade da igreja. Se somos um corpo, vamos defender a unidade da igreja. Como disse o apóstolo Paulo, às vezes nós precisamos dar mais valor àquilo que parece menos decoroso. Por fim, nós precisamos viver na comunhão. Ser um corpo é reconhecer ou respeitar a diversidade, defender a unidade e, finalmente, viver na comunhão. Comunhão. Nós precisamos aprender a trabalhar pelo que nos é comum. Hoje de manhã nós também vimos algumas questões que eu preciso promover em mim e nos outros. Os mandamentos que nos dizem que nós devemos amar uns aos outros,
aceitar-se uns aos outros, saudar uns aos outros, ter igual cuidado uns pelos outros, sujeitarmos-nos uns aos outros, suportarmos-nos uns aos outros, e nós vimos isso domingo passado. Viver na comunhão, meus irmãos, é ajudar na edificação da igreja. 1 Coríntios 12, 13 e 14 fala sobre dons. Deus te deu um dom para você poder servir na vida da igreja, para você poder viver na comunhão, porque dom é dado, é um presente que Deus dá para a vida da igreja. O seu dom não é para você, é um presente que Deus deu para esta igreja, para você poder servir aos irmãos desta igreja. Se você pegar 1 Coríntios 14, por exemplo, ele diz assim, dos versos 3 a 5, Paulo fala assim: mas quem profetiza o faz para edificação, não é de si mesmo, é da igreja. Quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens, das pessoas que estão na igreja. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que haja intérprete, para que a igreja seja edificada. O propósito é a edificação. Se alguém fala em língua, se alguém profetiza, seja lá o dom que você tiver, ele só é válido, só tem valor se ele servir para a edificação da igreja. No verso 12, Paulo fala novamente: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Você quer ter dons? Você gostaria de ter dons? Quando eu era pequeno, eu via aqueles grandes pregadores, aqueles evangelistas, aqueles grandes homens de Deus. Eu falava, nossa, que legal isso. Que bom isso. Que coisa tremenda esse homem, como esse homem é usado por Deus. Então, quer ter dom? Que seja para que a igreja seja edificada, que sirva para a edificação da igreja. No verso 17, Paulo de novo fala isso. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Se o outro não é edificado, há um erro aí, algo que precisa ser consertado nisso. E finalmente no verso 26, Paulo diz: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Viver na comunhão é trabalhar para a edificação da igreja, pegar o dom que eu recebi. Eu não sei ainda, eu desejo um dom, então deseje um dom no qual você possa ajudar na edificação da igreja. A comunhão edifica. É a comunhão que edifica, meus irmãos. Como eu disse, citei o exemplo dessa pessoa que está tão cheia de si, tem lido tanta teologia, discute tanto que não é capaz de servir na sua igreja local. Não tem uma igreja onde ele se encaixe. É a comunhão que nos edifica, que nos faz crescer. É quando eu posso servir ao meu irmão, quando eu posso lavar os pés do meu próximo, que eu começo a crescer em comunhão e em edificação. A igreja passa a ser edificada. Nós vimos hoje cedo: edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, a gente precisa ser corpo, é viver na comunhão, é estar na igreja, é servir ao próximo, é ajudá-lo no crescimento, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Um corpo, ele precisa ser bem cuidado para ser saudável. Quem come qualquer coisa desreguladamente, quem não exercita o seu corpo, quem não é aciado com o seu corpo, quem, como eu falei, não tem critério para saber do que eu estou alimentando o meu espírito, a minha mente, não vai ter uma vida saudável. E o corpo, nós somos um corpo, um só corpo.
E quando esse corpo respeita a diversidade, defende a unidade e vive em comunhão, ele é saudável. Eu vou lembrar aqui de um time de futebol, os santistas lembram do tempo da década de 60, né? Eu cresci vendo o São Paulo jogar bola do Tele Santana. E era interessante que aquele time, qualquer jogador que entrasse, jogava bem. O time era tão bom, era tão entrosado, que entrava um jogador, ele encaixava naquele time. E quando uma igreja está vivendo em comunhão, respeitando a diversidade, trabalhando pela unidade, buscando essa comunhão, quem chega se encaixa e cresce. Começa a jogar bem, começa a servir, começa a encontrar motivo. E é isso que a gente precisa entender quando nós pensamos que somos um só corpo. Um só corpo que está em paz, quando está tranquilo, equilibrado, e diz que saúde é isso, é o equilíbrio físico, psíquico, biológico, e a gente crê que espiritual também. Biopsíquico, social e espiritual. Isso é o conceito de saúde, de ser saudável, esse equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E sermos um só corpo, é buscarmos esse equilíbrio para a nossa vida. A gente respeita a diversidade, a gente trabalha pela unidade e a gente vive na comunhão. Amém?